Oi meninas, tudo bem, queridas? Ai, tá sendo muito gostoso falar com vocês, viu? Vamos lá, nós falamos do sim e agora nós precisamos falar do fim, como eu combinei com vocês. No sim, conversamos bastante sobre regime de bens, conversão de união estável em casamento, né? E hoje nós vamos falar do fim. Bom, o fim, se for um casamento, se for um casamento normal, né? Houve o casamento civil, regularização de documentos, então eu tenho duas modalidades. O divórcio consensual, quando as partes acertam, entabulam os direitos e deveres de cada um, e o divórcio litigioso, que é aquele onde eu tenho debates e aí eu preciso sim definir na justiça algumas situações, tá? Tenho também o final da união estável, que é a extinção da união estável. Aí essa não tem possibilidades de eu estar fazendo só no cartório. Mas o divórcio consensual eu consigo fazer no cartório de casamentos, tá? Eu faço lá uma escritura, na verdade, no cartório de protestos, e aí essa escritura é registrada no cartório de casamentos, é averbado na certidão de casamento, tá bem? Bom, quais as consequências de tudo isso? Eu sempre digo que o divórcio, a extinção do sim, né, que é o fim do sim, ele coloca de fato um ponto final na parte sentimental, que muitas vezes é fácil definir, ali as partes definem que não dá certo mais mesmo, que já esgotou todas as alternativas, e aí a gente passa a ter já uma conversa no sentido de como fica a segunda parte dessa sociedade, que é a parte dos bens. Então eu posso ter o divórcio para depois ter a partilha? Posso, principalmente no litigioso. Como as partes envolvidas estão muito sensibilizadas, muito doloridas, elas pedem ao juiz que seja decretado de imediato o divórcio e aí já faz a averbação no cartório, né, de registro. Na própria certidão de casamento vai uma averbação e aí passa a se discutir a parte só dos bens, a parte de fato financeira, tá? Bom, quais as consequências e por que que eu digo sempre que é interessante nós pensarmos também no momento do fim, se houver, de tudo que esteja registrado, gente, os bens registrados. Se você comprou um imóvel lá com o seu marido que se torna ex-marido e esse imóvel era só um terreno, mas aí houve a construção de uma casa, faça o registro durante o casamento. Por quê? Porque no momento da partilha, para o juiz existe só um terreno. E aí o valor desse bem é um. Se tiver tudo registrado, regularizado, aí vai ser o valor de uma casa, de um imóvel, tá bem? Bom, e aí lembra, no regime de bens, no momento do sim, quando a pessoa se casa, ela separa alguns bens, às vezes no regime de separação total de bens com pacto antinupcial, ela separa bens que não vão se comunicar, é só dela. Quando eu tenho a extinção da união estável, não. Eu tenho de fato a finalização dessa relação e não tenho como tá falando sobre os bens. Os bens são todos ali divididos 50% para cada, de acordo com o que se ganhou junto, tá bem? Então é importante no sim eu pensar se é o momento de casar ou conviver em união estável. Às vezes passou um tempo e surgiu essa necessidade, né? A mulher vai se empoderando e vendo que é necessário regularizar o documento, então ela converte a união estável em casamento. E no fim, eu também preciso pensar como é que vão ficar esses bens. Não é muito incomum no regime de separação parcial de bens, a mulher traz, por exemplo, um terreno, o homem traz uma casa menor. Aí os dois juntos vão trabalhando, é construído, edificado nesse terreno da mulher um imóvel, e aí ele passa a valer muito mais. E também é feita uma reforma, nesse caso aí do imóvel do marido, e ele passa a valer muito mais. Aí nós precisamos, no final, nesse momento do fim, apurar o que pertence a um e o que pertence ao outro, com
o que vai ficar cada um desses cônjuges, né? Dessas partes que no processo se tornam ex, mas que nos bens continuam a ser consortes até se definir como fica, tá bem? O planejamento do sim é muito importante e ele reflete se houver um fim, tá bom? Bom, assunto pesado, a tarefa então do dia. Talvez você que está me assistindo não passou por isso, tá no seu momento de sim, tá super bem, né? Mas conhece alguém que passou e é sempre muito dolorido. E a gente tem sempre perguntas, né? Ai, por que que acabou? O que que aconteceu? Ai, não deu certo. Só que para nós soa assim, nossa, você não teve competência? Como que foi isso, né? É mais ou menos isso que vai soando para o nosso cérebro. E hoje o exercício é uma meditação. Fechem os olhos, coloquem uma música bem gostosa. E a meditação pode ser até conduzida, no YouTube tem, bem bacana, tá? Você pede ali na lupa, meditação conduzida. Eles vão conduzir porque eles vão te colocando a música, pedindo a respiração, tudo certinho. E uma frase que tem que ressoar na nossa cabeça para combater essa frase negativa é uma frase assim: dei conta sim, tanto que estou me reinventando. Tá bom? Então a gente repete isso quantas vezes for preciso para que a gente ouça também e a gente possa se fortalecer. Meninas, continuem participando, mesmo que não aconteça conosco hoje. Com certeza pode acontecer com alguém e vocês vão estar empoderadas, tá? Quando vocês assistirem ao vídeo no YouTube, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Clica lá em inscrever-se. E também clica no sininho, porque daí todas as vezes que eu subir um vídeo, você vai ser avisado. E não deixa de colocar o like, o gostei, tá bom? Qualquer dúvida me pergunta aqui no grupo, que tem sido um prazer falar com vocês. Beijo!